Bom, então vamos lá, iniciar mais um encontro do grupo. Semana passada nós vimos a primeira parte já da introdução, né, aos transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. Transtornos relacionados a substâncias, o DSM lista 10 categorias de substância, né? Álcool, cafeína, maconha, alguns alucinógenos. Então, a gente vai passar nessa tabela e ver as 10 categorias. E no encontro passado, nós vimos que a gente tem o transtorno por uso de substância, onde, por exemplo, a pessoa faz ingestão do álcool, né, ou a pessoa faz de uma droga lista ou ilícita, capaz de criar dependência química, e que nós estamos falando de uma dependência química. Nós falamos, deixa eu voltar aqui só nesse primeiro ponto. O ponto-chave, né? Todas as drogas são consumidas em excesso, têm em comum a ativação do sistema de recompensas, o qual está envolvido no reforço de comportamentos e na produção de memórias. Por que o consumo de substâncias capazes de ativar o sistema de recompensa é tão perigoso e tão prejudicial? Porque ele ativa o sistema de recompensas que gera gratificação, né? Então, os comportamentos, os contatos sociais que nós temos no dia a dia que nos geram gratificação, alimento, sexo, carinho, às vezes uma conversa, andar de bicicleta, tudo isso ativa o sistema de recompensa, me gera uma gratificação. Essa gratificação, ela é a nível emocional, então ela marca a memória, né? E aqui a gente está falando de memória implícita, né? Não memória explícita, não é linguagem. Então, ela marca a memória. Quando há o uso de uma substância, o que nós vimos é o quê? Que essa substância ativa de forma extremamente rápida o sistema de recompensas, de forma que você não consegue essa ativação rápida nas tarefas cotidianas, nos contatos gratificantes do cotidiano. Então, primeiro ponto que ela ganha, ela ativa de forma rápida. Segundo ponto, a intensidade da ativação da recompensa é extremamente maior do que o reforçador natural. Então, se torna uma concorrência desleal. A substância é capaz de gerar dependência com os reforçadores naturais. E essa concorrência ela chega a tal ponto que a pessoa se abstém dos reforçadores naturais e cria aquela dependência, aquela busca incessante da substância. E aqui o que a gente tem de importante é o quê? Também a memória. E essa ativação do sistema de recompensa, ela está lá gerando memórias. Então, quando a pessoa passa por uma região onde ela fez o consumo de substância em uma época anterior, aquilo ali gerou uma memória, e é uma memória agradável, porque é uma memória ligada à recompensa. Então, aquela memória ali gera a fissura, a própria memória, né? O simples fato, às vezes a pessoa está dirigindo para um evento social, passa por um local onde ele consumiu drogas. Aquele simples fato de passar ali tem a memória, fissura, e ele pode não conseguir seguir em frente. Por quê? Porque o sistema de recompensa ele é mediado pelo sistema inibitório. O sistema de recompensa, está vendo aqui que ele está muito próximo do sistema límbico, da amígdala, né? Então, ele é um sistema mais primitivo, ele é ligado a uma emoção bruta, ele não é linguagem. E aqui a parte do córtex pré-frontal é a parte do sistema inibitório, aonde eu consigo planejar, né? Planejamento. Aqui a gente tem todas as funções executivas, que é a capacidade de planejamento, a flexibilidade cognitiva, o sistema inibitório, a memória operacional. Então, essa capacidade de planejar e postergar a gratificação, ela depende do córtex, dessas funções executivas.
Nessa luta entre inibição e ativação da recompensa rápida, extremamente intensa, sistema inibitório falha. Então, aqui, o impulso para usar a substância é igual, lembra do toque, que a gente tinha um impulso muito forte e que o impulso, ele pulava a fase da deliberação? Aqui, mesma coisa, eu tenho um impulso que vem do sistema de recompensa muito forte e o sistema inibitório não consegue mediar. Ele simplesmente pula a fase da mediação, da deliberação, de decidir. Tranquilo? E aí nós vimos a parte, né, do que está relacionado ao uso da substância, e hoje a gente vai falar dos transtornos induzidos por substância. Então, os transtornos induzidos por substância é a categoria geral de transtornos induzidos por substâncias, que inclui intoxicação, abstinência e outros transtornos mentais induzidos por substância e medicamento. Por exemplo, transtorno psicótico induzido por substância, transtorno depressivo induzido por substância. Lembra que nos capítulos anteriores do DSM, cada transtorno, lá no finalzinho do capítulo, tinha o mesmo transtorno, mas induzido por condição médica ou por substância. Então, esse mesmo transtorno, eu vou ter ele induzido por substância. Eu posso ter um transtorno psicótico induzido por uma substância, um alucinógeno. Eu posso ter um transtorno depressivo induzido pelo uso de cocaína, né? Porque a cocaína, nessa fase inicial, ela provoca euforia, mas depois, com o uso constante, ela baixa baixa o nível do humor, então ela provoca essa depressão. Essa categoria de transtornos induzidos por substância, ele vai falar desses transtornos que eles não são porque a pessoa fez uso, mas sim é uma consequência colateral de alguma substância. E aí essa substância pode ser, inclusive, um medicamento. Nós temos vários medicamentos que eles produzem dependência química, né? A gente tem uma classe de ansiolíticos que ela produz dependência química. Então, produziu dependência, aqui eu já tenho um transtorno que não é porque a pessoa foi lá e usou, é porque ela fazia uso de um medicamento para um outro objetivo. Então, esse transtorno aqui está sendo induzido por essa substância. Característica fundamental é o desenvolvimento de uma síndrome reversível específica de determinada substância que ocorreu devido à sua recente ingestão, que é a intoxicação. Quando a gente fala assim, está embriagado, na verdade está intoxicado. O nível de álcool foi suficiente para produzir intoxicação. O nível de maconha foi suficiente para produzir intoxicação. O nível do ansiolítico foi suficiente para produzir a intoxicação. Então, a característica fundamental é o desenvolvimento de uma síndrome. Por que ela é reversível? Porque quando baixa o teor alcoólico ali do sangue, a intoxicação passa, né? Então, se ele está fazendo uso de uma substância que gerou essa intoxicação, aí eu tenho a intoxicação, eu tenho todos os sintomas. Passou a intoxicação, né? Ele volta ao estado normal, ela é reversível. Então, primeiro critério. E aí, na sequência, isso aqui é uma explanação geral, na sequência a gente vai entrar numa substância específica, tá? Que é o álcool. Tá. Então, eu tenho dois pontos. Eu tenho o período da intoxicação e o período da abstinência. A abstinência, né? Síndrome específica da substância causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Os sintomas não se devem a uma condição médica geral, nem são mais bem explicados por outro transtorno mental. A abstinência geral, mas nem sempre está associada a um transtorno por uso de substância.
A maioria dos indivíduos com abstinência sente necessidade de readministrar a substância para reduzir os sintomas. Tem lá aquele nível de álcool na corrente sanguínea. Quando esse nível de álcool reduz, a pessoa entra em um estado de abstinência. Esse estado de abstinência, com a redução daquela substância química na corrente sanguínea, ela gera essa compulsão para fazer uso novamente. Pessoa lá, o cliente, em período de abstinência, ele está em alto risco de fazer uso da substância, né? Ele não está limpo ainda. Ele está ali com aquele nível de intoxicação, baixou o nível de intoxicação, sequência vem a abstinência da substância. E aí, o que vai depender, vai variar de substância? A via de administração da substância e a velocidade dos efeitos. Dependendo da via de administração da substância, é a velocidade do efeito. Quanto mais rápido a substância consegue fazer efeito, isso está me dizendo que ela ativou o sistema de recompensa de forma mais rápida. Quanto mais rápido libera a recompensa, maior a probabilidade de dependência. Por que a gente vê falar assim no senso comum, se usar aquela droga alguma vez, a pessoa vicia? Porque a via de ativação, a velocidade de ativação do sistema de recompensa é tão rápida e a recompensa é tão intensa que aquilo, e ali ele está produzindo memória, que aquilo ali já é uma concorrência com o reforçador natural muito desleal. A tendência de que a pessoa, né, que o sistema inibitório fale e ela volte a procurar a substância é grande. E aí, poucas administrações, poucos usos da substância são suficientes para gerar dependência química, porque aquele circuito novo ali de recompensa já está estabelecido. Então, ó, as vias de administração que produzem a absorção mais rápida e eficiente na corrente sanguínea, intravenosa, fumada, cheirada, tendem a resultar em uma intoxicação mais intensa e uma probabilidade maior de um padrão progressivo de uso da substância, levando à abstinência. Desse modo, de modo semelhante, substâncias de ação rápida têm maior probabilidade de produzir intoxicação imediata do que aquelas de ação mais lenta, né? Que é o barato da substância, quando a gente fala da intoxicação. Quanto mais rápida a ativação, mais rápido a pessoa ela entra naquele estado que aquela substância produz, né? Seja embriaguez, seja uma alucinação. E aí, mais rápido também vai ser ela entrar em estado de abstinência. Aí ela entrou em estado de abstinência mais rápido, ela vai fazer uso novamente, ativou, fortalecer o sistema de recompensa, essa conexão com a substância, abstinência. E aí a gente está aqui o ciclo da dependência. Márcia, essa dependência ela pode estar associada ao borderline, a uma bipolaridade ou não? Pode. Uma própria esquizofrenia, caso assim. Pode estar associada a qualquer transtorno mental ou a qualquer desregulação emocional. Não necessariamente precisa ser um transtorno mental. Por quê? Tudo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente faz estudo de caso, a gente vê assim, a pessoa tem um estilo evitativo do eu, tem aflição, tem perda, tem vergonha, humilhação, tem traição, tem expectativas não atendidas. Quando a pessoa tem um estilo evitativo, o que ela faz? Foge. Né? E aí a forma dela evitar o contato com aquela emoção é o quê? Uma das formas é o quê? Contato com alguma substância. Sabe aquele assim, vou passar ali no bar para tomar uma, para dar uma relaxada? Estou fugindo, estou evitando alguma tensão que está me incomodando. Então, o uso da substância por si só acontece na adolescência, né? Por curiosidade. A adolescente, por curiosidade, quer se sentir pertencente, acolhido pelo grupo,
ou desafiar os pais, tudo isso que a gente entende de adolescência. Pode fazer o uso da substância por si, pelo uso em si, né? Ou esse uso pode vir como uma forma de escapar de uma situação que não é confortável. No caso do borderline que você citou, há uma instabilidade de humor muito grande, há uma labilidade afetiva muito grande. E no borderline, uma das grandes possibilidades de uma estrutura borderline é que haja grandes traumas de infância. Então, a pessoa ela vive em um estado de oscilação afetiva, de humor intensa. Uma das formas dela evitar, né, essa aflição é o quê? Contato com alguma substância. Automutilação. A gente não vê muito no borderline. A pessoa fala assim, quando eu me corto é como se aquela dor diminuísse. Por quê? É uma estratégia de esquiva, de evitação. Ela está fugindo. Né? Na terapia do esquema, a gente fala, né, dos estilos de enfrentamento. O estilo de enfrentamento aqui é o quê? A evitação. Só que na dependência química, o problema é que a dependência química, no caso, ela pode até ser interessante, dependência química não, perdão, a substância. Ela pode ser até interessante para aliviar, você passar e tomar uma cervejinha ali, pode ser interessante para aliviar aquela tensão. O problema é que, dependendo da substância que nós falamos, dependendo da substância, a via de liberação da recompensa é muito rápida e muito mais intensa do que os reforçadores do ambiente. E quando você faz a liberação ali do sistema de recompensa, memórias afetivas, memórias episódicas, memórias com conteúdo emocional, porque ali você está bem, relaxado, ninguém está te perseguindo, você está lidando. Então, assim, são memórias agradáveis, estão se formando. Não pense que a pessoa, naquele momento, está em sofrimento. Ela está ali no momento de quê? Sistema de recompensa, gente. Ela está sendo recompensada. O grande problema da substância é esse. Isso aqui são conexões novas, sabe? A neuroplasticidade são conexões novas que estão se formando. E aqui lembra da concorrência desleal. Ela hoje ela está usando isso para fugir desse problema, mas daqui a uns dias essa recompensa em si pode se tornar o objetivo. Faz sentido? Total, perfeito, obrigada. Em uma mesma categoria de drogas, as substâncias de ação relativamente curta tendem a ter um potencial mais alto para o desenvolvimento de abstinência do que as de duração mais prolongada. Contudo, substâncias de ação prolongada tendem a apresentar abstinência de maior duração. O que ele está falando aqui? Né? A gente viu a via de administração, que ela é rápida, e algumas, por exemplo, da cafeína, né? A cafeína, a minha parede intestinal tem que absorver a cafeína. Agora, uma droga em que a via é a inalação, ela ativa diretamente o sistema nervoso, intravenoso, já caiu na corrente sanguínea. Então, aqui é a via de administração. Agora, o que está falando aqui é a duração do efeito. Quando eu tenho uma droga de ativação rápida, mas de duração curta, eu entro em um período de abstinência rápido, né? Porque aquele barato passou rápido. Então, eu uso novamente. Barato, abstinência. Então, aqui eu tenho um ciclo rápido. E aí, quanto mais rápido é esse ciclo, mais ele tende a se habituar, que ocorre o processo de habituação. Agora, quando o efeito da substância ele é mais longo, quer dizer que eu vou demorar mais a entrar numa crise de abstinência. Só que, quando ele entra numa crise de abstinência, essa crise de abstinência, a duração dela é maior. Por que isso é relevante? Quando eu estou com o cliente, eu vou precisar saber qual que é a substância que ele usa, qual que é a velocidade de ativação, qual que é a duração, né, da intoxicação,
para mim saber qual que é a duração e a velocidade da abstinência. Porque tudo isso aqui vai influenciar no meu manejo, né? Se eu tenho ali uma substância que ela é de longa duração, abstinência de longa duração, esse mecanismo de reforçamento aqui, ó, ele é mais frágil do que a de curta duração, porque a pessoa, ele ativou ele menos vezes, então a habituação aqui foi menor. Tranquilo? Achados laboratoriais. Análises laboratoriais de amostras de sangue e urina podem ajudar a determinar o uso recente e o tipo específico de substância. Contudo, um resultado laboratorial positivo não indica por si só a existência de um padrão de uso de substância que satisfaça os critérios para um transtorno induzido por substância ou um transtorno por uso de substância. E um resultado negativo por si não descarta. O que ele está falando, esse ano está trazendo? Se eu estou na dúvida de um transtorno induzido por uma substância, aí eu vou ter que contar com uma equipe multidisciplinar para solicitar um exame laboratorial. Às vezes eu estou imaginando que essa substância, esse medicamento que ele está tomando para aquela determinada patologia, está provocando esse efeito. Então, aqui eu vou precisar de um exame laboratorial para verificar como que está o nível desse medicamento na corrente sanguínea. Para determinar o quê? Se está havendo intoxicação. Né? Esse período da ativação é o período da intoxicação. Aí baixou o nível na corrente sanguínea, ele entra no período de abstinência. Aí ele faz uso do medicamento novamente, aquela substância volta para a corrente sanguínea. Trabalhar transtornos relacionados ao uso de substâncias, transtornos aditivos, a gente sempre vai precisar contar com uma equipe multidisciplinar, porque também a substância ela afeta o sistema fisiológico, o sistema corporal, afeta vários órgãos, dependendo da substância, né? Então, eu vou precisar cuidar do indivíduo aqui como um todo, vou precisar cuidar da parte emocional, da parte psicológica, e aí aqui tem algumas abordagens, inclusive, que são voltadas especificamente para o manejo de transtornos relacionados ao uso de substância, como a entrevista motivacional. Entrevista motivacional, ela surgiu no contexto de tratar pacientes com uso de substância. E ela é uma das abordagens assim, que mais produz resultado. E ela é uma abordagem para contexto hospitalar. Ela é um protocolo. Né? Então, é uma abordagem protocolizada em que, num contexto hospitalar, você consegue integrar ela. Bom, aqui, quando a gente fala de transtornos induzidos por substância, eu tenho aqui as 10 categorias de transtornos. Então, quais são que o DSM lista? Álcool, cafeína, maconha, alucinógenos, né? Classe de alucinógenos, LSD, cogumelo, ayahuasca também produz alucinação, inalantes, o ópio, né? Esses opioides, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, que são medicações psiquiátricas, estimulantes, tabaco, e aí outras substâncias não conhecidas, substâncias desconhecidas. Aqui ele lista, aqui eu estou falando de transtornos mentais induzidos por substância. Ele lista o que cada uma delas pode provocar. Né? Então, o álcool aqui, ó, o álcool pode provocar transtorno psicótico, tanto na fase, o I é fase de intoxicação, o A é fase de abstinência. A pessoa pode entrar em um surto psicótico, tanto na fase de intoxicação, quanto na fase de abstinência. O álcool, ó, transtorno bipolar, pode ativar um quadro de mania nas duas fases, um transtorno depressivo nas duas fases, transtorno de ansiedade, transtorno do sono, né, alteração do sono, disfunções sexuais nas duas fases, delírio, transtornos neurocognitivos, e aqui não. Cafeína, só na fase de intoxicação, né? A cafeína, ela ataca muito a ansiedade,
ataca o sono, só. Cannabis, tal. Então, o que esse quadro vai descrever é isso. O que é essa substância que a pessoa está fazendo uso, qual que é o transtorno mental que ela pode ativar na fase de abstinência ou na fase de intoxicação. Tranquilo? Então vamos, ó. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Tá. Vou fechar até os critérios e aí a gente começa com os critérios de transtorno por uso de álcool, tá? Na próxima semana. Ok. Então vamos tentar fechar em 9 minutos. O transtorno, aqui são os critérios gerais, tá? O transtorno representa uma apresentação sintomática clinicamente significativa de um transtorno mental pertinente. Os sintomas caracterizam um transtorno mental. Há evidência a partir da história de vida, do exame físico e de achados laboratoriais de ambos. Transtorno se desenvolveu durante ou no prazo de um mês após a intoxicação, ou abstinência de substância, ou da administração de medicamento. Eu preciso fazer essa conexão causal para que seja um transtorno induzido pela substância. Se já passou de um mês que a pessoa fez uso da substância, eu fiz uso de maconha quando eu tinha 18 anos, e aí hoje, né, com 30 e tantos anos, estou com um transtorno psicótico. Essa conexão aqui não é transtorno induzido por substância. Transtorno se desenvolveu durante ou no prazo de um mês após a intoxicação ou abstinência. A substância ou medicamento envolvido é capaz de produzir o transtorno mental. Então, essa substância, quando é medicamento, né, lá na bula do medicamento, tem lá os efeitos colaterais. Esses medicamentos psiquiátricos, vários deles são propícios a gerar surto psicótico, depressão, ideação suicida, né? A lista é gigantesca. Então, a substância que o paciente está fazendo uso, ela tem que ser capaz de gerar aquele sintoma, aquela queixa. O transtorno não é mais bem explicado por um transtorno mental independente, que não seja induzido por substância ou medicamento. Tais evidências de um transtorno mental independente podem incluir as seguintes. O transtorno antecedeu o início da intoxicação, então a pessoa já tinha o transtorno, ou da abstinência, né? O transtorno mental completo persistiu durante um período considerável de tempo, ao menos um mês após cessar a abstinência aguda ou intoxicação. Então, ele iniciou na fase de abstinência ou intoxicação, passou a fase de abstinência, o transtorno ainda persistiu. Então, ele não se caracteriza também muito como um transtorno induzido por substância. Transtorno não ocorre exclusivamente durante o curso de um delírio. Esse delírio aqui é diferente do delírio da esquizofrenia. Esse delírio aqui está relacionado a mecanismos neurocognitivos. A gente vai ver sobre ele um pouco mais na frente. E esse delírio, ele é capaz de provocar várias alterações, como surto psicótico, alteração do humor. Então, ele não ocorre exclusivamente durante ele. Transtorno causa sofrimento, clinicamente, não é o critério de sofrimento, tem que causar sofrimento. Pessoal, esse é o panorama geral. Nós vimos o panorama geral que o DSM traz. Nesse capítulo, o DSM tem uma estrutura diferente, ele tem muita teoria antes de entrar nos critérios, então ele tem essa teoria descritiva geral para transtorno por uso de substância e induzido por substância. O que fica até aqui? Fica essas categorias gerais para você conseguir tatear seu cliente se o relato que ele está fazendo, aquele sintoma tem alguma conexão com uma substância que ele faz uso. Ou se aquela substância que ele faz uso, embora seja algo que a gente vai precisar trabalhar na terapia, não tem conexão com a queixa principal, com o transtorno principal. Tranquilo?
Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação?